Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu trouxe uma análise completa de filme de Animacao que conseguiu me surpreender bastante. Swapped. A primeira vista, ele parece apenas mais uma aventura divertida com criaturas mágicas e troca de corpos, mas conforme a história avança, o filme entrega muito mais Macao, profundidade e mensagens importantes do que muita gente imagina. Em Swapped, acompanhamos a jornada de Owly e Airi, dois personagens de especies completamente diferentes que crescerão acreditando que deveriam odiar ao outro. Porém, depois de uma transformação mágica inesperada, eles são obrigados a viver literalmente na pele do outro. É justamente aí que o filme começa a trabalhar temas muito fortes como preconceito, empatia, medo do desconhecido e convivência entre povos diferentes. Além de uma Animacao muito bonita e mundo cheio de criatividade, o filme também chama a atenção pelo desenvolvimento emocional dos personagens e por vilão que vai muito além da simples maldade. A história mistura aventura, humor e momentos emocionantes de uma forma que prende do começo ao fim. Então, no vídeo de hoje aqui no Ali Explica, eu vou falar sobre a história completa do filme, explicar os personagens, analisar as mensagens escondidas da narrativa e responder a pergunta mais importante: será que Swap realmente vale a pena assistir? Fica comigo até o final porque tem muita coisa interessante para comentar sobre essa Animacao que pode acabar se tornando uma das grandes surpresas do ano. Então já deixa o like, se inscreve no canal Ali Explica e bora começar. Swapped é o filme de Animacao de fantasia e aventura que mistura Macao, humor e uma forte mensagem sobre empatia, convivência e união entre povos diferentes. A história se passa em vale mágico habitado por criaturas híbridas entre animais e plantas, vivendo em regiões separadas devido ao antigo conflito que destruyó a harmonia do lugar. O filme acompanha a Owly, jovem pertencente à espécie chamada Poco, criaturas pequeñas e parecidas com lontras, extremamente cautelosas e isoladas do restante do mundo. Desde criança, Owly demonstra curiosidade sobre o que existe além da ilha onde sua comunidade vive. Enquanto os adultos insistem que as outras espécies representam perigo, ele sente que há algo errado na maneira como todos vivem separados. A avó de Owly conta uma antiga lenda sobre Ozo, seres semelhantes a árvores gigantes que possuían poderes mágicos. Segundo ela, antigamente todas as criaturas do Galer viviam em paz porque os ofereciam magias mágicas capazes de transformar temporariamente o ser em outro. Isso permitia que todos compreendessem as dificuldades e emocoes das outras espécies. Graças a essa habilidade, havia cooperação e equilíbrio. Porém, o lobo selvagem conhecido como Treewolf sentia inveja dessa união. Consumido pela raiva e pela sensação de rejeição, ele roubou uma dessas vagens e ganhou poderes de fogo, transformando-se no terrível Firewolf. Em sua fúria, ele destruiu parte da floresta, provocou enorme incêndio e causou deslizamento de pedras que criou uma barragem gigantesca. O vale foi dividido, os desaparecerão e as espécies passaram a viver separadas e desconfiadas umas das outras. Essa introdução é importante porque define o principal tema do filme, o medo do desconhecido. Os Poco crescerão acreditando que a separação era necessária para sobreviver, enquanto outras criaturas desenvolverão preconceitos semelhantes. Owly, no entanto, nunca consegue aceitar completamente essa ideia. Quando ainda é pequeno, ele encontra o filhote de uma espécie de ave chamada Havan. Em vez de enxergar a criatura como inimiga, ele a ajuda a encontrar alimento. O problema é que o filhote chama seu bando inteiro para a ilha dos Poco, e logo os Havans começam a consumir todos os recursos da região. O ato inocente de Owly acaba causando uma crise alimentar que afeta sua comunidade por anos. Esse acontecimento marca profundamente a vida do protagonista. Muitos Poco passam a culpa pela escassez de comida, e Owly cresce carregando culpa e vergonha. Mesmo assim, ele continua acreditando que os Havans talvez não sejam realmente maus. Quando percebe que sua espécie corre risco de fome, ele tenta encontrar uma solução sozinho.
descubre que os havans de medo do reflexo de fragmentos de vidro brilando sopa luz e decide usar iso para expulsá-los da área de colheita. Porém, durante a tentativa, uma das aves o ataca e Ouli cai em buraco escondido. Lá dentro existe uma antiga bagem mágica dosso. Ao cair sobre ela, ele se transforma em havan. A transformação muda completamente a direção da narrativa. Assim que aparece em forma de ave, Ouli é confundido com inimigo e acaba expulso de sua própria ilha. Os Poco acreditam que ele morreu. Desesperado e sem saber controlar seu novo corpo, ele cai no rio e quase morre afogado. Nesse momento, o filme começa a trabalhar a ideia de viver na pele do outro. Ouli, que antes via os havans apenas como invasores, agora é obrigado a experimentar o mundo sob a perspectiva deles. Ele é resgatado justamente pela ave que o atacou anteriormente, chamada Airi. Airi vive ao lado das irmãs Bailey e Lily. Diferente do que Ouli imaginava, elas não são monstros cruéis. Airi é impulsiva e orgulhosa, mas também demonstra coragem e senso de responsabilidade. No começo, Ouli é de forma agressiva porque ainda odeia os havans e acredita que eles destruirão sua vida. As irmãs de Airi acham que ele sofreu algum dano mental após o acidente no rio, já que seu comportamento é estranho demais para o havan comum. Durante essa nova fase da jornada, Ouli conhece Boble, peixe amigável e meio excêntrico que vive no rio. Ele conta sobre a existência de outras bagens mágicas escondidas perto dos restos de morto. Ouli acredita que poderá recuperar sua forma original e voltar para casa. No entanto, quando ele finalmente encontra uma dessas bagens, Airi interfere sem querer e acaba transformada em Poco. O filme então cria escalamento interessante. Agora os dois protagonistas precisam sobreviver em corpos completamente diferentes dos seus. A relação entre Ouli e Airi é o coração emocional da história. No início, ambos odeiam e culpam ao outro pelos problemas de suas espécies. Airi acredita que os Poco escondem comida egoísticamente, enquanto Ouli pensa que os havans são invasores gananciosos. Conforme viajam juntos en busca de novas bagens, eles passam por florestas perigosas, cavernas e regiões habitadas por criaturas ameaçadoras como cobras raíz, ursos de pedra e lobos arbóreos. Cada desafio obriga os dois a colaborar. O mais interessante é que as trocas de corpo fazem ambos enxergarem o sofrimento do outro lado. Airi aprende como os Poco vivem constantemente com medo da fome e da invasão de sua ilha. Ouli, por sua vez, descobre que os havans migraram para a ilha porque as fontes de alimento em Joven Rock estavam desaparecendo. Ou seja, nenhum dos lados era verdadeiramente dilao. Ambos apenas tentavam sobreviver. Essa revelação muda completamente o tom da história. Até então, Bogle parecia apenas personagem engraçado e inofensivo. Porém, descobre-se que os o transformaram em peixe muitos anos antes para impedir sua destruição. O Firewolf conta que sempre foi rejeitado pelas outras criaturas devido a sua natureza agressiva e aos poderes de fogo que possuía. Quando Oso trouxeram ao vale, ele sentiu que não havia lugar para alguém como ele naquele mundo pacífico. Seu ressentimento cresceu até explodir em violência. O vilão não é apresentado apenas como maldade pura. O filme tenta mostrar que sua raiva nasceu da solidão e da exclusão. Isso não justifica seus crimes, mas ajuda o público a entender sua dor. Firewolf acreditava que destruir a união dos Pogos era a única maneira de evitar ser rejeitado novamente. Depois de recuperar seus poderes, ele destrói as bagens restantes e ataca brutalmente a Airi, deixando-a inconsciente. Essa sequência é uma das mais sombrias do filme. Ouli precisa carregar a Airi ferida até Joven Rock enquanto o vale começa a entrar em colapso. Firewolf inicia uma onda de destruição que ameaça todas as espécies. O perigo finalmente obriga a criaturas antes inimigas a trabalharem juntas. Ouli compreende que repetir os erros do passado apenas levará todos a extinção. Quando Airi se recupera,
ela e Oli tentam convencer os outros líderes a cooperarem. Muitos ainda desconfiavam dos outros, mas o abanco do Firewolf deixa claro que ninguém sobreviverá sozinho. Aos poucos, criaturas de diferentes regiões viajam para a Ilha dos Poco em busca de abrigo. A decisão gera tensão, especialmente porque Caló, pai de Oli, sempre ensinou que os estrangeiros serão perigosos. Mesmo assim, Pauli consegue convencê-lo de que a união é a única esperança. O clímax do filme acontece quando o Firewolf chega à ilha disposto a destruir tudo. Desesperado, Oli retorna ao buraco onde encontrou a primeira Vahjem. Lá, ele descobre que as telhas presentes no local estão conectadas ao espírito de antigo do morto. Em uma cena emocional, Oli pede ajuda para salvar o vale. Surge então uma última Vahjem mágica, permitindo que ele se transforme em novo. A transformação final simboliza a maturidade do protagonista. Durante toda a história, Oli buscava apenas voltar ao normal e corrigir seus próprios erros. Agora ele está disposto a sacrificar a própria vida pelo bem de todos. Como isso, ele enfrenta o Firewolf em uma batalha gigantesca envolvendo fogo, árvores e a Vahjem que dividiria o vale. A luta possui forte significado simbólico. Firewolf representa odio, ressentimento e isolamento. Oli representa compreensão, empatia e união. Durante o confronto, a Vahjem finalmente se rompe. A água invade o vale, destruindo a barreira física criada pelo antigo conflito. O Firewolf e Oli desaparecem na correnteza, deixando todos acreditando que ambos morrerão. O desfecho é emocionante porque mostra o impacto do sacrifício de Oli. As diferentes espécies, antes incapazes de coexistir, agora choram juntas pela perda do herói. Pouco tempo depois, os sobreviventes retornam ao vale. Eles revelam que Oli está vivo e voltou à forma de Poco. Sua coragem restaurou o equilíbrio natural da região. Nos momentos finais, o vale renasce como lugar de convivência entre espécies diferentes. Poco e Havans trabalham juntos, compartilhando recursos e reconstruindo o ambiente destruído. O filme encerra mostrando que o verdadeiro poder das Vahjems mágicas nunca foi apenas transformar corpos, mas permitir que as criaturas entendessem umas às outras. A principal mensagem de Swap é que preconceito e medo nascem da falta de compreensão. O filme usa a troca de corpos como metáfora para empatia. Oli e a Iris só conseguem superar suas diferenças quando vivem literalmente a experiência do outro. A Animacao também aborda temas como culpa, perdão, trauma coletivo e reconciliação. Outro aspecto importante é o tratamento dado ao Firewolf. Embora seja o antagonista, ele não é retratado como monstro sem sentimentos. Sua origem mostra como exclusão e solidão podem transformar alguém em uma ameaça perigosa. Ainda assim, o filme deixa claro que dor não justifica a violência. Firewolf teve oportunidades de mudar, mas escolheu continuar destruindo. Visualmente, Orlando chama a atenção pela criatividade das criaturas híbridas e pelos cenários coloridos. As paisagens do vale, as florestas luminosas e as transformações mágicas ajudam a criar universo fantástico muito rico. A trilha sonora acompanha vemos momentos emocionais e aventureiros, reforçando a sensação de descoberta constante. No fim, Swap entrega uma história simples na superfície, mas emocionalmente poderosa. É filme sobre enxergar além das aparências, quebrar ciclos de medo e aprender que nenhuma sociedade sobrevive isolada. A jornada de Oli e a Iri mostra que a verdadeira mudança acontece quando alguém escolhe compreender o outro em vez de odiá-lo. O elenco de vozes de Swap desempenha papel essencial para transformar a Animacao em uma experiência emocionalmente envolvente. Como o filme depende muito da conexão entre criaturas diferentes e da evolução emocional dos personagens, os dubladores precisavam transmitir vulnerabilidade, humor, medo, raiva e amadurecimento apenas através da voz. Cada integrante do elenco ajuda a construir o tom da narrativa, equilibrando aventura leve para o público jovem com momentos dramáticos mais profundos.
O resultado conjunto de interpretacoes que dá personalidade única aos protagonistas, coadjuvantes e antagonistas. O personaje principal, Oli, é o centro emocional da história. Sua voz transmite curiosidade, insegurança e uma sensibilidade que diferencia o personaje dos demais pouco. Desde o início do filme, Oli é mostrado como alguém que não se encaixa totalmente na mentalidade de isolamento da própria comunidade. A atuação vocal precisava demonstrar esse conflito interno. Ele ama sua família e seu povo, mas sente que existe algo errado no medo constante das outras espécies. Durante as primeiras cenas, a interpretação enfatiza a inocência de Oli, especialmente nos momentos em que ele observa o mundo com fascínio infantil. Conforme a história avança, a voz do personaje gana peso emocional, refletindo a culpa que ele carrega após a crise alimentar causada pela chegada dos Javans. O trabalho vocal de Oli se torna ainda mais complexo depois da transformação do personaje em Javan. O ator precisava manter a essência emocional de Oli enquanto adaptava seu comportamento ao corpo e aos instintos de outra criatura. Isso cria uma camada interessante na performance, porque o público consegue perceber o desconforto do protagonista ao tentar agir como alguém que ele passou a vida inteira considerando inimigo. O tom inicialmente nervoso e irritado evolui gradualmente para algo mais compreensivo e maduro. Nos momentos finais do filme, especialmente durante o confronto contra Firewolf, a voz de Oli demonstra coragem e serenidade, evidenciando o crescimento do personaje. O desempenho vocal ajuda a transformar Oli em um herói emocionalmente humano, a pesar de ser uma criatura fantástica. Airi, a principal personagem feminina, também possui uma presença extremamente forte graças ao trabalho de voz. Ela é apresentada inicialmente como impulsiva, agressiva e desconfiada. Sua atuação vocal transmite energia intensa, com falas rápidas e um tom frequentemente defensivo. Airi representa uma personagem acostumada a lutar pela sobrevivência e que aprendeu a esconder vulnerabilidade atrás de sarcasmo e atitude. A atriz responsável pela voz consegue equilibrar dureza e emoção de forma convincente, permitindo que o público compreenda as motivações da personagem sem transformá-la em alguém antipática. Quando Airi é transformada em pouco, sua performance ganha novas nuances. A personagem precisa lidar com medo, humilhação e confusão, já que passa a experimentar exatamente o preconceito que antes direcionava aos outros. A atriz demonstra muito talento nos momentos em que Airi tenta manter a aparência de confiança enquanto claramente está assustada. Essa dualidade fortalece o desenvolvimento da personagem. Aos poucos, o tom agressivo diminui, dando lugar a falas mais sinceras e emocionais. As interações entre Airi e Oli se tornam mais naturais conforme os dois aprendem a confiar no outro, e isso depende muito da química entre os atores de voz. A relação entre Oli e Airi funciona porque suas interpretações se complementam. Oli possui tom mais emocional e introspectivo, enquanto Airi traz intensidade e espontaneidade. Quando discutem, as cenas têm energia explosiva. Quando começam a se aproximar, as vozes revelam delicadeza gradual. O elenco consegue fazer com que a amizade entre os personagens pareça genuína. Em muitos momentos, o filme transmite emoção apenas pela maneira como os personagens falam seus nomes ou hesitam antes de admitir sentimentos. Isso demonstra o cuidado do elenco na construção da dinâmica central da narrativa. Entretanto, o trabalho vocal leva muito além da comédia. Conforme o filme avança, pequenas mudanças sutis começam a sugerir que existe algo estranho por trás do personaje. Em certos momentos, sua voz assume um tom mais frio e calculista. Essas pistas ajudam a preparar a revelação de que ele é, na verdade, o Firewolf. Quando a transformação acontece, o ator altera completamente a energia do personaje. O tom endracado desaparece, sendo substituído por uma voz pesada, ameaçadora e carregada de ressentimento. Essa mudança brusca é uma das performances mais impressionantes do filme porque transforma instantaneamente a percepção do público sobre o personagem. Firewolf é provavelmente o papel mais desafiador da produção. O vilão precisava parecer assustador,
mas também emocionalmente complexo. Sua voz transmite dor profunda, raiva acumulada e solidão. Em vez de agir como um antagonista puramente maligno, Firewolf fala como alguém convencido de que o mundo sempre o rejeitou. Oater utiliza pausas longas e um tom melancólico para demonstrar o sofrimento interno do personaje. Mesmo durante as cenas de Destruicao, existe uma sensação constante de tristeza por trás de sua violência. Essa abordagem torna Firewolf mais interessante do que muitos vilões tradicionais de Animacao. Em vez de apenas gritar ameacas, ele frequentemente expressa decepção e amargura. Quando relembra o passado e fala sobre Osso, sua voz demonstra ressentimento genuíno. O público consegue perceber que ele desejava aceitacao, mas escolheu responder à dor com Destruicao. Isso torna os confrontos emocionais mais impactantes, porque Oli não está apenas enfrentando um monstro, mas alguém consumido pela própria solidão. Caló, pai de Oli, representa a Jeracao mais velados Pocó. Sua voz transmite autoridade e preocupação constante. O personaje funciona como símbolo do medo herdado a través das Jeracoes. O héroe utiliza um tom firme e cansado, mostrando alguém que acredita sinceramente estar protegendo sua família ao desconfiar das outras espécies. Mesmo quando entra em conflito com Oli, Caló nunca soa cruel. Pelo contrário, sua interpretação demonstra que ele é motivado pelo medo de perder aqueles que ama. Conforme a história progride, a performance de Caló gana profundidade emocional. Quando ele percebe que Oli pode estar certo sobre a necessidade de Cooperacao, sua voz passa a carregar dúvida e tristeza. As cenas entre pai e filho se tornam particularmente fortes porque ambos se preocupam um como o outro, mas enxergam o mundo de maneiras diferentes. O elenco consegue transformar esses diálogos em momentos sinceros sobre Jeracoes marcadas por traumas coletivos. A avó de Oli também possui papel importante, mesmo aparecendo menos tempo em tela. Sua voz é calma, acolhedora e cheia de sabedoria. Ela representa a memória do antigo vale unido antes da divisão causada pelo Firewolf. Sempre que conta histórias sobre Osso, sua interpretação tria sensação quase mística. A atriz transmite esperança e melancolia ao mesmo tempo, como alguém que viu o mundo mudar drasticamente. Suas cenas ajudam a estabelecer o tom lendário da narrativa. As irmãs de Ivy, Bayelit e Lily, acrescentam energia e humor à trama. Bayelit possui personalidade mais prática e responsável, enquanto Lily é mais leve e otimista. As atrizes usam ritmos diferentes de fala para diferenciar claramente as personagens. Bayelit frequentemente fala de forma rápida e objetiva, enquanto Lily possui tom mais suave e curioso. Juntas, elas ajudam a mostrar que os Havans não são uma sociedade homogênea. Cada uma possui opiniões e medos próprios, enriquecendo o universo do filme. Além dos protagonistas, o elenco de apoio contribui para tornar o mundo de Swap vivo e diversificado. Muitas criaturas secundárias aparecem brevemente, mas recebem interpretações cheias de personalidade. Mercadores, guardiões, viajantes e anciãos possuem vozes distintas que ajudam o público a acreditar naquele universo fantástico. Mesmo personagens com poucas falas conseguem deixar impressa ou marcante graças ao trabalho de dublagem. Outro aspecto importante do elenco é a forma como as vozes mudam durante as transformações corporais. O filme trabalha constantemente com personagens vivendo em corpos diferentes, então os atores precisavam adaptar expressões e comportamentos sem perder a identidade emocional dos personagens. Quando Oli está no corpo de Havan, por exemplo, ele continua soando como Oli emocionalmente, mas adota pequenas mudanças de postura vocal que refletem os instintos de ave. O mesmo acontece com a Ivy em forma de Pocó. Isso exige enorme controle técnico dos intérpretes. Swap é uma animacao de fantasia e aventura que surpreende justamente por conseguir combinar uma premissa simples com temas emocionais muito profundos. À primeira vista, o filme parece apenas mais uma história infantil sobre troca de corpos e criaturas mágicas vivendo em um mundo fantástico. Porém, conforme a narrativa avança,
Sica claro que a producido tenta abordar asuntos muito maiores, como preconceito, medo do desconhecido, trauma colectivo, empatía y convivencia entre grupos diferentes. O resultado é uma longa que consegue funcionar tanto como entretenimiento leve para familias quanto como uma experiencia emocionalmente significativa para espectadores mais velos. Dos maiores méritos do filme está na maneira como ele constrói seu universo. O vale onde a historia acontece parece vivo e cheio de personalidade. As diferentes especies possuem culturas, comportamentos e medos propios. En vez de apresentar un mundo genérico de fantasía, Swap cria un ambiente en que cada região transmite sensacao de historia e identidade. As florestas luminosas, os ríos gigantescos, as cavernas escondidas e os restos antigos dos ajudam a dar profundidade ao cenário. Mesmo sem explicar todos os detalhes do universo, o filme faz o público acreditar que existe uma história muito maior acontecendo além do que é mostrado na tela. Visualmente, a Animacao é dos pontos mais fortes da produção. O design das criaturas é criativo e memorável. Os Poco possuem aparência adorável e expressiva, enquanto os Havans parecem mais rápidos e agressivos, refletindo perfeitamente a tensão entre os povos. O Firewolf, por sua vez, é visualmente impressionante. Sua presença mistura beleza e ameaça, especialmente durante as cenas envolvendo fogo e destruição. As transformações mágicas também são muito bem animadas. Cada troca de corpo possui detalhes fluidos e efeitos luminosos que tornam as cenas visualmente fascinantes. A direção artística do filme aposta em cores vibrantes durante os momentos de descoberta e tons mais escuros durante as sequências dramáticas. Esse contraste funciona muito bem para acompanhar o desenvolvimento emocional da história. Em certas cenas, especialmente nas partes envolvendo o passado do Vale e Osso, a Animacao cria uma sensação quase mística. Já durante o confronto final, o uso de fogo, água e destruição visual transmite verdadeira grandiosidade épica. Durante essa nova fase da jornada, Owly conhece Boble, peixe amigável e meio excêntrico que vive no rio. Ele conta sobre a existência de outras baggens mágicas escondidas perto dos restos de Pso morto. Owly acredita que poderá recuperar sua forma original e voltar para casa. No entanto, quando ele finalmente encontra uma dessas baggens, a Iria interfere sem querer e acaba transformada em Poco. O filme então cria espelamento interessante. Agora os dois protagonistas precisam sobreviver em corpos completamente diferentes dos seus. A relação entre Owly e a Iria é o coração emocional da história. No início, ambos odiam e culpam ao outro pelos problemas de suas espécies. A Iria acredita que os Poco escondem comida egoisticamente, enquanto Owly pensa que os Havans são invasores gananciosos. Conforme viajam juntos em busca de novas baggens, eles passam por florestas perigosas, cavernas e regiões habitadas por criaturas ameaçadoras como cobras raíz, ursos de pedra e lobos arbóreos. Cada desafio obriga os dois a colaborar. O mais interessante é que as trocas de corpo fazem ambos enxergarem o sofrimento do outro lado. A Iria aprende como os Poco vivem constantemente com medo da fome e da invasão de sua ilha. Owly, por sua vez, descobre que os Havans migraram para a ilha porque as fontes de alimento em Joven Rock estavam desaparecendo. Ou seja, nenhum dos lados era verdadeiramente vilão. Ambos apenas tentavam sobreviver. Essa revelação muda completamente o tom da história. Até então, Bogle parecia apenas personagem engraçado e inofensivo. Porém, descobre-se que os o transformaram em peixe muitos anos antes para impedir sua destruição. O Firewolf conta que sempre foi rejeitado pelas outras criaturas devido a sua natureza agressiva e aos poderes de fogo que possuía. Quando os trouxeram união ao Vale, ele sentiu que não havia lugar para alguém como ele naquele mundo pacífico. Seu ressentimento cresceu até explodir em violência. O vilão não é apresentado apenas como maldade pura. O filme tenta mostrar que sua raiva nasceu da solidão e da exclusão. Isso não justifica seus crimes, mas ajuda ao público a entender sua dor.
Fidewolf acreditaba que destruir a União dos Povos era a única maneira de evitar ser rejeitado novamente. Depois de recuperar seus poderes, ele destrói as Vagends restantes e ataca brutalmente a Iri, deixando-a inconsciente. Os efeitos visuais e o CGI de Swap são dos pilares centrais que sustentam toda a experiência do filme, porque a história depende diretamente de mundo mágico cheio de transformacoes, criaturas híbridas e ambientes fantásticos. Desde a primeira cena, fica claro que a produção foi pensada para criar universo visualmente rico, onde cada elemento em tela tem algum nível de detalhe, movimento e interação com a luz. Não se trata apenas de animação bonita, mas de trabalho técnico cuidadosamente construído para dar vida a ecosistema inteiro que parece existir além da narrativa principal. O primeiro aspecto que chama a atenção é o nível de qualidade na renderização dos personagens. Cada criatura do universo de Swap possui texturas específicas que ajudam a diferenciar espécies e estados emocionais. Os Poco, por exemplo, tem pelagem suave com pequenos reflexos de luz que mudam conforme o ambiente. Esse detalhe não é apenas estético, ele ajuda a transmitir sensação de vulnerabilidade e inocência. Já os Havans possuem penas mais densas e superfícies com variações de suor mais intensas, reforçando sua natureza mais ativa e agressiva. O CGI consegue capturar essas diferenças de maneira muito natural, sem parecer artificial ou exagerado. Outro ponto impressionante é o sistema de expressões faciais. Em animações modernas, o grande desafio do CGI é transmitir emoção sem cair na rigidez digital. Em Swap, ou solos, sobrancelhas e pequenas microexpressões dos personagens são extremamente detalhados. Owly, por exemplo, tem expressões que mudam constantemente entre curiosidade, medo e culpa. O CGI permite que até pequenos movimentos do solo ou da boca transmitam emoções complexas. Isso é fundamental para o filme que depende tanto da jornada emocional dos personagens. As transformações mágicas são talvez o elemento mais técnico e visualmente complexo do filme. Sempre que ocorre uma troca de corpo, o CGI utiliza efeitos de partículas luminosas, distorções de forma e transições orgânicas que simulam uma mudança física real. Em vez de simplesmente piscar e mudar, as cenas mostram o corpo sendo desmontado e reconstruído em outra forma. Esse processo é acompanhado por efeitos de luz que parecem reagir ao ambiente, como se a própria natureza estivesse participando da transformação. Esse tipo de simulação exige uma combinação avançada de modelagem 3D, simulação de partículas e iluminação dinâmica. O uso da luz no filme merece destaque especial. A equipe de efeitos visuais trabalhou intensamente com iluminação volumétrica, criando feixes de luz que atravessam florestas, cavernas e rios de forma natural. Em muitas cenas, a luz não é apenas elemento visual, mas parte da narrativa. Quando os personagens descobrem Vagends mágicas, por exemplo, o brilho dessas fontes de energia altera completamente o ambiente ao redor. As sombras se movem, as cores mudam e o espaço parece ganhar vida própria. Esse tipo de integração entre luz e ambiente é dos pontos mais fortes do CGI do filme. Os cenários também são extremamente detalhados. O vale onde a história acontece não é apenas fundo estático, mas ambiente dinâmico. Árvores balancam como vento, partículas flutuam no ar, ríos refletem luz de forma realista e até pequenas criaturas secundárias interagem com o ambiente. A renderização da vegetação é especialmente impressionante, com folhas individuais reagindo ao movimento dos personagens. Isso cria uma sensação de profundidade e realismo dentro de mundo totalmente fictício. Outro destaque importante são as simulações de água. Em várias cenas, especialmente durante a jornada de Owly e a Ivy, o CGI apresenta rios, cachoeiras e enchentes como nível de realismo elevado. A água não parece apenas efeito visual, mas elemento físico com peso, fluxo e impacto. Quando personagens caem na água ou atravessam correntes fortes, é possível perceber a resistência e o movimento natural do líquido. Esse tipo de simulação é tecnicamente complexo e demonstra um nível de investimento da produção.
O fogo, especialmente relacionado ao personaje en Firewolf, también dos elementos mais bem trabalhados do CGI. As chamas não são apenas efeitos repetitivos, mas estruturas dinámicas que se adaptam ao movimento do personaje. O fogo orilla o vento, ao impacto e até as emoções do vilão. En momentos de raiva, as chamas se tornan mais intensas e instáveis, enquanto en momentos mais controlados, elas assumen formas mais organizadas. Essa integração entre emoção e efeito visual ajuda a tornar o Firewolf uma presença realmente ameaçadora. A física dos movimentos dos personagens também é ponto de destaque. Mesmo sendo uma animação, o filme utiliza simulacros avançadas para garantir que os movimentos parecam naturais. Quando Oli corre, salta ou cai, há uma sensação clara de peso e inércia. As penas dos Havans se movem com fluidez, enquanto a pelagem dos Poco responde ao vento e a um movimento corporal. Isso cria uma sensação de realismo tátil, como se fosse possível sentir o mundo através da tela. O design das criaturas secundárias também mostra grande criatividade técnica. O universo do filme não se limita aos protagonistas. Existen diversas especies menores con comportamientos propios, muitas delas geradas parcialmente por simulacao procedural. Isso significa que o CGI não apenas anima cada criatura manualmente, mas também utiliza algoritmos para criar variáveis naturais em movimentos e aparência. Isso faz com que o mundo pareça mais vivo e menos controlado. As bagens mágicas são outro elemento visual muito bem trabalhado. Elas não são apenas objetos brilhantes, mas estruturas complexas com padrões internos de luz que parecem pulsar. O CGI utiliza efeitos de refacao, partículas internas e iluminação emisiva para criar a sensação de energia viva dentro desses objetos. Sempre que uma bagem é ativada, o ambiente ao redor ri de forma sincronizada, como se o mundo estivesse conectado a essa energia. O vilão Firewolf também se destaca pelo trabalho visual. Sua forma física combina elementos orgânicos e sobrenaturais. O CGI cria uma mistura entre corpo sólido e energia flamejante, fazendo com que ele pareça constantemente em transformação. Partes de seu corpo parecem se desfazer em fogo enquanto outras se recompõem. Essa instabilidade visual reforça sua natureza emocionalmente quebrada e perigosa. Outro ponto importante é o uso de partículas atmosféricas. Poeira, cinzas, polen e pequeñas luces flutuantes estão presentes em quase todas as cenas externas. Esses elementos ajudam a criar profundidade e atmosfera, fazendo com que o mundo pareça mais tridimensional. Em cenas mais emocionais, essas partículas também são usadas para reforçar o estado psicológico dos personagens. A renderização de cabelos, penas e pelagens também merece atenção especial. Em animações modernas, esse tipo de detalhe pode ser extremamente difícil de executar de forma realista. Em Swap, esses elementos respondem ao movimento e ao ambiente de maneira convincente. O vento, a água e até o contato físico entre personagens afetam a forma como esses materiais se comportam. O uso de câmera virtual é outro ponto técnico forte. O filme utiliza ângulos dinâmicos que simulam cinematografia real, com movimentos suaves, sons naturais e mudanças de foco que ajudam a guiar a atenção do espectador. Em momentos mais emocionais, a câmera se aproxima dos personagens para capturar expressões faciais detalhadas. Em cenas de ação, ela se afasta para mostrar a escala do ambiente. A integração entre personagens e cenários também é muito bem feita. Não há sensação de personagem colado em fundo digital. Tudo parece pertencer ao mesmo espaço físico. Sombras são consistentes, reflexos são precisos e interações como ambientes são naturais. Quando um personagem pisa na lama, por exemplo, a deformação realista do terreno e resíduos que permanecem por alguns segundos. O clímax do filme é onde todos esses elementos se combinam em sua forma mais intensa. Durante a batalha final, fogo, água, vento e energia mágica colidem em uma sequência visualmente complexa. O CGI precisa lidar simultaneamente com múltiplas simulacros físicas,
mantendo clareza narrativa e impacto emocional. Mesmo com tanta informação visual, o filme consegue manter legibilidade e foco nos personagens principais. No geral, o trabalho de VFX e CGI de SWAP demonstra alto nível de maturidade técnica e artística. Não se trata apenas de criar imagens bonitas, mas de usar tecnologia para contar uma história emocional. Cada efeito visual tem função narrativa, seja para reforçar sentimentos, explicar conceitos ou intensificar conflitos. O resultado final é um filme que utiliza CGI não como simples espetáculo, mas como linguagem narrativa. O mundo de SWAP só funciona porque seus efeitos visuais são integrados profundamente à história e aos personagens. Isso transforma a animação em uma experiência completa, onde técnica e emoção trabalham juntas para criar um universo convincente, imersivo e memorável. O desempenho de bilheteria e o lançamento em mídia doméstica de SWAP mostram como a animação conseguiu se posicionar como uma produção de médio a alto impacto dentro do mercado de filmes de fantasia animada. Embora não seja uma franquia de grande estúdio com orçamento gigantesco, o filme surpreendeu pela consistência do seu desempenho global, especialmente considerando que se trata de uma história original e não baseada em uma propriedade intelectual já estabelecida. O sucesso foi construído aos poucos, impulsionado principalmente pelo boca a boca positivo e pela recepção emocional do público. No lançamento inicial nos cinemas, o filme teve uma abertura considerada moderada, mas promissora. Em seu primeiro fim de semana, a bilheteria demonstrou interesse equilibrado entre público infantil e adulto, o que é sinal importante para animacos que tentam alcançar mais do que apenas o público familiar tradicional. O desempenho não foi explosivo logo de início, mas mostrou estabilidade, o que acabou sendo mais valioso no longo prazo. Em vez de depender apenas de uma estreia forte, SWAP construiu sua audiência com o tempo, à medida que mais pessoas comentavam sobre a história e recomendavam o filme. Durante as primeiras semanas, o crescimento foi impulsionado principalmente pela forte recepção emocional. Muitos espectadores destacaram a relação entre os protagonistas e o tema central de empatia entre espécies diferentes. Esse tipo de narrativa costuma gerar engajamento contínuo, porque não depende apenas de efeitos visuais ou humor momentâneo, mas de conexão emocional. Como resultado, o filme teve uma queda de bilheteria mais lenta do que o esperado após o segundo fim de semana, o que ajudou a manter sua presença nas salas por período prolongado. No mercado doméstico, o desempenho foi ainda mais expressivo. O público familiar e o público jovem adulto foram os principais responsáveis pela sustentação da bilheteria ao longo das semanas seguintes. Um fator importante foi o efeito de recomendação entre espectadores, já que muitas pessoas assistiram ao filme mais de uma vez para observar detalhes da história e das transformações dos personagens. Esse tipo de comportamento costuma beneficiar animacos com forte carga emocional e universo visual rico, como foi o caso de SWAP. No cenário internacional, o filme teve uma recepção variada, mais positiva em termos gerais. Em regiões onde animacos de fantasia são populares, o desempenho foi acima da média. Em outros mercados, o filme levou mais tempo para ganhar tração, principalmente por não pertencer a uma franquia conhecida. Ainda assim, a temática universal de convivência e superação de diferenças ajudou a narrativa a se conectar com públicos de diferentes culturas. O fato de os personagens principais serem criaturas fictícias também facilitou a aceitação global, já que não há barreiras culturais diretas na identificação com os protagonistas. Ponto interessante do desempenho global foi o impacto das críticas e do público nas redes sociais. O filme ganhou força especialmente a través de discussões sobre seus temas centrais. Muitas pessoas compartilharam opiniões sobre a mensagem de empatia e sobre a forma como o filme representa conflitos entre grupos diferentes. Esse tipo de engajamento digital contribuiu para prolongar o ciclo de vida do filme nos cinemas, algo que nem sempre acontece com animacos originais. À medida que a bilheteria foi se estabilizando, SWAP começou a ser visto como sucesso sólido de médio porte. Não atingiu números de grandes blockbusters animados,
mas superou expectativas iniciais justamente por sua longevidade nas salas de cinema. O desempenho consistente ao longo das semanas foi mais importante do que o pico inicial, mostrando que o filme tinha apelo duradouro. Outro fator que contribuiu para o sucesso foi o público infantil acompanhado de adultos. Muitos países relataram que o filme oferece entretenimento acessível para crianças, mas também mensagens profundas para adultos. Isso aumentou a taxa de recomendação e repetição de visualização. Em termos de mercado, esse tipo de perfil é extremamente valioso, pois amplia o alcance da obra sem depender exclusivamente de um único segmento de público. Quando o filme saiu das salas de cinema, iniciou-se a fase de lançamento em mídia doméstica, que se mostrou igualmente importante para o seu sucesso geral. O lançamento digital aconteceu primeiro, permitindo que o público assistisse ao filme em casa por meio de aluguel ou compra digital. Essa etapa teve forte adesão, especialmente entre aqueles que queriam rever cenas específicas ou analisar melhor os detalhes da animação. A experiência visual rica do filme incentivou muitas pessoas a reassistirem em telas maiores e com melhor qualidade de imagem. Pouco tempo depois, o filme foi disponibilizado em plataformas de streaming, o que ampliou ainda mais seu alcance. Essa fase foi crucial para consolidar SWAP como um título relevante dentro do catálogo de Animacoes do ano. A acessibilidade facilitou a descoberta do filme por novos públicos que não haviam assistido nos cinemas. Além disso, o algoritmo dessas plataformas ajudou a recomendar o filme para espectadores interessados em fantasia, aventura e histórias emocionais. O desempenho no streaming também mostrou um padrão interessante. O filme teve um aumento gradual de visualizações ao longo do tempo, em vez de um pico único. Isso indica que ele se tornou um título de recomendação contínua, frequentemente indicado por usuários para amigos e familiares. Esse tipo de crescimento orgânico é considerado muito positivo para produções originais. A versão em mídia física, incluindo Blu-ray e DVD, também teve boa recepção entre colecionadores e fãs de animação. O lançamento incluiu materiais extras, como bastidores da produção, comentários da equipe criativa e análise sobre o processo de criação dos personagens e do mundo do filme. Esses conteúdos adicionais ajudaram a aprofundar a experiência para o público mais interessado nos aspectos técnicos da animação. A qualidade da edição doméstica foi destacada principalmente pela fidelidade visual. Como o filme possui muitos detalhes de iluminação, textura e efeitos visuais, a versão em alta definição permitiu que esses elementos fossem apreciados com mais clareza. Isso atraiu especialmente fãs de animação e profissionais da área de CGI, que puderam observar com mais precisão o trabalho técnico envolvido. Outro ponto importante do lançamento doméstico foi o desempenho em mercados educacionais e familiares. O filme começou a ser utilizado em alguns contextos como exemplo de narrativa sobre empatia e convivência entre diferentes. Isso aumentou ainda mais sua relevância fora do circuito tradicional de entretenimento. Embora não tenha sido produzido com esse objetivo, o conteúdo do filme acabou sendo interpretado como uma ferramenta de reflexão sobre comportamento social. Em termos de receita total combinada entre cinema, digital e streaming, SWAP conseguiu se posicionar como um sucesso equilibrado. Não foi um fenômeno explosivo de bilheteria global, mas alcançou estabilidade financeira e longa duração de relevância. Esse tipo de desempenho é especialmente importante para animacoes originais, que muitas vezes enfrentam dificuldade para competir com franquias estabelecidas. O merchandising também teve um papel complementar no desempenho geral do filme. Produtos inspirados nas criaturas principais, especialmente Owly, a Ivy e Firewolf, começaram a aparecer após o lançamento. Esses itens ajudaram a expandir a presença do filme no mercado, embora de forma mais moderada do que grandes franquias de animação. Mesmo assim, contribuirão para manter o interesse do público após o fim da exibição nos cinemas. Um aspecto interessante da recepção comercial de SWAP é que ele não dependeu exclusivamente de marketing agressivo. O crescimento foi mais orgânico, baseado em recomendações e resposta emocional do público.
Isso reforca a ideia de que histórias bem construídas ainda conseguem encontrar seu público mesmo sem campanas extremamente massivas. A longevidade do filme também foi influenciada pela discussão contínua sobre seus temas. Em vez de ser esquecido rapidamente após o lançamento, SWAP continuou sendo mencionado em debates sobre animacoes modernas que abordam temas sociais de forma acessível. Isso ajudou a manter sua relevância cultural por mais tempo do que o esperado. No final, o desempenho de SWAP pode ser considerado um sucesso consistente e estratégico. Ele não quebrou recordes de bilheteria, mas conseguiu construir uma trajetória sólida desde os cinemas até o streaming e a mídia doméstica. Esse tipo de resultado mostra que o filme encontrou seu público e conseguiu se sustentar através de qualidade narrativa e apelo emocional. O mais importante é que SWAP demonstrou que animacoes originais ainda podem ter impacto significativo no mercado atual quando combinam boa história, apelo visual forte e temas universais. Seu desempenho em múltiplas plataformas mostra que o sucesso de filme não depende apenas da estreia, mas da capacidade de continuar relevante ao longo do tempo. O filme SWAP tem uma animação que chama a atenção por equilibrar elementos de fantasia, aventura e uma mensagem emocional forte sobre empatia e convivência entre diferentes espécies. Como toda produção, ele possui pontos muito positivos que elevam sua qualidade geral, mas também apresenta algumas limitações que podem afetar a experiência de certos espectadores. Analisar os dois lados ajuda a entender melhor por que o filme funciona tão bem para alguns públicos e pode não ser perfeito para outros. Dos maiores pontos positivos do filme é a sua proposta temática. A história não se limita a uma aventura visual, mas utiliza o conceito de troca de corpos para explorar questões profundas como preconceito, medo do desconhecido e compreensão entre grupos diferentes. Esse tipo de abordagem torna o filme mais significativo do que uma animação comum de fantasia. A mensagem central é apresentada de forma acessível, mas ainda assim emocionalmente poderosa, permitindo que crianças entendam a história enquanto adultos conseguem perceber camadas mais profundas de significado. Outro ponto forte é o desenvolvimento dos personagens principais. Oli e Ivy são construídos de maneira gradual e convincente. No inicio, ambos representan visões opostas do mundo, cada preso a medo da própria espécie em relação a outra. Ao longo da narrativa, essa visão vai mudando lentamente, e o público acompanha essa transformação de forma natural. O crescimento emocional dos dois protagonistas é dos elementos mais bem trabalhados do filme, tornando suas decisões no final mais impactantes e justificadas. A relação entre os personagens também é destaque positivo. A dinâmica entre Oli e Airi evolui de conflito para parceria e, finalmente, para confiança mútua. O roteiro edita mudanças rápidas ou artificiais na relação deles, o que ajuda a tornar a amizade mais crível. Pequenos momentos de diálogo, desentendimentos e reconciliações constroem uma conexão emocional sólida. Isso faz com que o público se importe genuinamente com o destino dos dois. O vilão Fireworth também é dos pontos mais fortes do filme. Em vez de ser apenas uma figura maligna sem profundidade, ele possui uma origem emocional que explica sua visão distorcida do mundo. Sua história envolve rejeição, solidão e ressentimento, o que adiciona complexidade ao personagem. Essa construção faz com que o conflito final não seja apenas físico, mas também emocional e filosófico. O vilão representa a consequência extrema do isolamento e da falta de empatia, reforçando a mensagem central da narrativa. Outro aspecto positivo importante é a qualidade visual da animação. O design do mundo é rico em detalhes cheio de criatividade. As diferentes regiões do vale, as criaturas híbridas e os elementos mágicos são visualmente impressionantes. A direcão de arte utiliza cores vibrantes para cenas mais leves e tons mais escuros para momentos de tensão, ajudando a reforçar o clima emocional da história. A iluminação e os efeitos visuais também contribuem para criar uma atmosfera imersiva. As transformações entre corpos são outro destaque técnico e narrativo. Essas cenas são visualmente bem executadas e servem como metáfora para empatia.
o uso de efeitos de partículas, luce de forma que ajuda a tornar esas transicoes mais impactantes. Além disso, cada transformacao tem significado dentro da história, não sendo apenas recurso visual gratuito. Isso mostra uma boa integração entre roteiro e efeitos visuais. A trilha sonora também é ponto positivo relevante. A música acompanha vemos momentos emocionais e de acau, ajudando a reforçar o impacto das cenas. Em momentos de tensão, a trilha aumenta a intensidade, enquanto em cenas mais emocionais ela se torna mais suave e melancólica. Essa variação ajuda a guiar o público pelas emoções da narrativa de forma natural. Outro aspecto positivo é o equilíbrio entre humor e drama. O filme consegue alternar momentos leves com cenas mais sérias sem perder coerência. Personagens secundários, especialmente aqueles com funções cômicas, ajudam a aliviar a tensão em momentos necessários. Isso torna a experiência mais dinâmica e evita que o filme fique excessivamente pesado. A mensagem do filme também é um grande ponto forte. A ideia de que diferentes grupos precisam se entender e cooperar para sobreviver é transmitida de forma clara, mas não exageradamente didática. O filme mostra os conflitos de maneira orgânica, permitindo que o público tire suas próprias conclusões. Essa abordagem torna a narrativa mais madura e interessante. Por outro lado, o filme também apresenta alguns pontos negativos que podem afetar a experiência de certos espectadores. Dos principais que é o ritmo inicial da história. A introdução do universo e dos personagens pode parecer lenta para quem espera a cabo imediata. O filme dedica bastante tempo à construção do mundo e das relações entre as espécies, o que é importante para a narrativa, mas pode gerar impaciência em alguns públicos. Outro ponto negativo é que, apesar de bem desenvolvido, o enredo não é totalmente original em termos de estrutura. A história de troca de corpos, jornada de autoconhecimento e conflito entre povos diferentes já foi explorada em outras obras. Isso não diminui a qualidade da execução, mas pode fazer com que alguns espectadores sintam certa familiaridade excessiva com a premissa. O filme também pode ser considerado emocionalmente intenso para uma animação voltada parcialmente ao público infantil. Algumas cenas envolvendo destruição, conflito e o passado do vilão podem ser mais pesadas do que o esperado. Embora isso ajude a dar profundidade à história, pode não ser adequado para crianças muito pequenas sem acompanhamento. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu trouxe uma análise completa de filme de animação que conseguiu me surpreender bastante, Swapped. À primeira vista, ele parece apenas mais uma aventura divertida com criaturas mágicas e troca de corpos, mas conforme a história avança, o filme entrega muito mais emoção, profundidade e mensagens importantes do que muita gente imagina. Em Swapped, acompanhamos a jornada de Oli e Airi, dois personagens de espécies completamente diferentes que crescerão acreditando que deveriam odiar ao outro. Porém, depois de uma transformação mágica inesperada, eles são obrigados a viver literalmente na pele do outro. É justamente aí que o filme começa a trabalhar temas muito fortes como preconceito, empatia, medo do desconhecido e convivência entre povos diferentes. Além de uma animação muito bonita e mundo cheio de criatividade, o filme também chama a atenção pelo desenvolvimento emocional dos personagens e por vilão que vai muito além da simples maldade. A história mistura aventura, humor e momentos emocionantes de uma forma que prende do começo ao fim. Então, no vídeo de hoje aqui no Ali Explica, eu vou falar sobre a história completa do filme, explicar os personagens, analisar as mensagens escondidas da narrativa e responder a pergunta mais importante: será que Swapped realmente vale a pena assistir? Fica comigo até o final porque tem muita coisa interessante para comentar sobre essa animação que pode acabar se tornando uma das grandes surpresas do ano. Então já deixa o like, se inscreve no canal Ali Explica e bora começar. Swapped é filme de animação de fantasia e aventura que mistura emoção, humor e uma forte mensagem sobre empatia, convivência e união entre povos diferentes.
A historia se pasa en vale mágico habitado por criaturas híbridas entre animales y plantas, viviendo en regiones separadas debido a antiguo conflicto que destruyó a armonía do lugar. O filme acompaña a Ouli, joven perteneciente a especie llamada Poco, criaturas pequeñas y parecidas con lontras, extremadamente cautelosas e isoladas do restante do mundo. Desde criança, Ouli demonstra curiosidades sobre o que existe além da y la onde sua comunidade vive. En cuanto los adultos insisten que las otras especies representan perigo, él siente que algo errado na maneira como todos viven separados. A avó de Ouli conta una antiga lenda sobre Oso, seres semejantes a árboles gigantes que posuían poderes mágicos. Segundo ella, antiguamente todas las criaturas do vivían en paz porque Oso ofrecía magias mágicas capaces de transformar temporariamente ser en otro. Isso permitía que todos comprendesen las dificultades e emocoes das outras especies. Gracias a esa habilidad, había cooperação e equilibrio. Porém, logo selvagem conocido como Trewolf sentía inveja dessa união. Consumido pela raiva e pela sensação de rejeicao, ele roubou uma dessas vagens e ganó poderes de fogo, transformándose no terrível Firewolf. En sua fúria, ele destruyó parte da floresta, provocó enorme incendio e causó deslizamento de pedras que crió uma barragem gigantesca. O vale foi dividido, Oso desaparecerá e as especies pasarán a viver separadas e desconfiadas umas das outras. Essa introdução é importante porque define o principal tema do filme, o medo do desconhecido. Os Poco crecerán acreditando que a separação era necesaria para sobreviver, enquanto outras criaturas desenvolverán preconceitos semelhantes. Ouli, no entanto, nunca consegue aceitar completamente essa ideia. Quando ainda é pequeno, ele encontra o filote de uma espécie de ave chamada Javan. En vez de enxergar a criatura como inimiga, ele a ajuda a encontrar alimento. O problema é que o filote chama seu bando inteiro para a ilha dos Poco, e logo os Javans comecam a consumir todos os recursos da região. O ato inocente de Ouli acaba causando uma crise alimentar que afeta sua comunidade por anos. Esse acontecimento marca profundamente a vida do protagonista. Muitos Poco passam a culpa pela escassez de comida, e Ouli cresce carregando culpa e vergonha. Mesmo assim, ele continua acreditando que os Javans talvez não sejam realmente maus. Quando percebe que sua espécie corre risco de fome, ele tenta encontrar uma solução sozinho. Descobre que os Javans têm medo do reflexo de fragmentos de vidro brilhando sob a luz e decide usar isso para expulsá-los da área de colheita. Porém, durante a tentativa, uma das aves o ataca e Ouli cai em buraco escondido. Lá dentro existe uma antiga vagem mágica do Oso. Ao cair sobre ela, ele se transforma em Javan. A transformação muda completamente a direção da narrativa. Assim que aparece em forma de ave, Ouli é confundido como inimigo e acaba expulso de sua própria ilha. Os Poco acreditam que ele morreu. Desesperado e sem saber controlar seu novo corpo, ele cai no rio e quase morre afogado. Nesse momento, o filme começa a trabalhar a ideia de viver na pele do outro. Ouli, que antes via os Javans apenas como invasores, agora é obrigado a experimentar o mundo sob a perspectiva deles. Ele é resgatado justamente pela ave que o atacou anteriormente, chamada Aibi. Aibi vive ao lado das irmãs Baielit e Lili. Diferente do que Ouli imaginava, elas não são monstros cruéis. Aibi é impulsiva e orgulhosa, mas também demonstra coragem e senso de responsabilidade. No começo, Ouli é de forma agressiva porque ainda odeia os Javans se acredita que eles destruirão sua vida. As irmãs de Aibi acham que ele sofreu algum dano mental após o acidente no rio, já que seu comportamento é estranho demais para o Javan comum. Durante essa nova fase da jornada, Ouli conhece Boble, peixe amigável e meio excêntrico que vive no rio. Ele conta sobre a existência de outras vagens mágicas escondidas perto dos restos de so morto. Ouli acredita que poderá recuperar sua forma original e voltar para casa. No entanto,
Cuando él finalmente encontra una de esas bajens, Airi interfir sem querer acaba transformada en poco. O filme então cria espelamento interessante. Agora os dois protagonistas precisam sobreviver em corpos completamente diferentes dos seus. A relação entre Oli e Airi é o coração emocional da história. No início, ambos odiam e culpam ao outro pelos problemas de suas espécies. Airi acredita que os poco escondem comida egoísticamente, enquanto Oli pensa que os Havans são invasores gananciosos. Conforme viajam juntos en busca de novas bagens, eles pasan por florestas perigosas, cavernas y regiões habitadas por criaturas ameacadoras como cobras raíz, ursos de pedra y lobos arbóreos. Cada desafío obriga a os dois a colaborar. O mais interessante é que as trocas de corpo fazem ambos enxergarem o sofrimento do outro lado. Airi aprende como os poco vivem constantemente com medo da fome e da invasão de sua ilha. Oli, por sua vez, descobre que os Havans migraram para a ilha porque as fontes de alimento em Joven Rock estavam desaparecendo. Ou seja, nenhum dos lados era verdadeiramente vilão. Ambos apenas tentavam sobreviver. Essa revelação muda completamente o tom da história. Até então, Bogle parecia apenas personagem engraçado e inofensivo. Porém, descobre-se que os o transformaram em peixe muitos anos antes para impedir sua destruição. O Firewolf conta que sempre foi rejeitado pelas outras criaturas devido a sua natureza agressiva e aos poderes de fogo que possuía. Quando os trouxeram união ao vale, ele sentiu que não havia lugar para alguém como ele naquele mundo pacífico. Seu ressentimento cresceu até explodir em violência. O vilão não é apresentado apenas como maldade pura. O filme tenta mostrar que sua raiva nasceu da solidão e da exclusão. Isso não justifica seus crimes, mas ajuda o público a entender sua dor. Firewolf acreditava que destruir a união dos povos era a única maneira de evitar ser rejeitado novamente. Depois de recuperar seus poderes, ele destrói as bagens restantes e ataca brutalmente a Airi, deixando-a inconsciente. Essa sequência é uma das mais sombrias do filme. Oli precisa carregar a Airi ferida até Jovenvat enquanto o vale começa a entrar em colapso. Firewolf inicia uma onda de destruição que ameaça todas as espécies. O perigo finalmente obriga a criaturas antes inimigas a trabalharem juntas. Oli compreende que repetir os erros do passado apenas levará todos a extinção. Quando Airi se recupera, ela e Oli tentam convencer os outros líderes a cooperarem. Muitos ainda desconfiam dos outros, mas o avanço do Firewolf deixa claro que ninguém sobreviverá sozinho. Aos poucos, criaturas de diferentes regiões viajam para a Ilha dos Poco em busca de abrigo. A decisão gera tensão, especialmente porque Caló, pai de Oli, sempre ensinou que os estrangeiros serão perigosos. Mesmo assim, Pauli consegue convencê-lo de que a união é a única esperança. O clímax do filme acontece quando o Firewolf chega à ilha disposto a destruir tudo. Desesperado, Oli retorna ao buraco onde encontrou a primeira bagem. Lá, ele descobre que as telhas presentes no local estão conectadas ao espírito de antigo do morto. Em uma cena emocional, Oli pede ajuda para salvar o vale. Surge então uma última bagem mágica, permitindo que ele se transforme em novo. A transformação final simboliza a maturidade do protagonista. Durante toda a história, Oli buscava apenas voltar ao normal e corrigir seus próprios erros. Agora ele está disposto a sacrificar a própria vida pelo bem de todos. Como isso, ele enfrenta o Firewolf em uma batalha gigantesca envolvendo fogo, árvores e a barragem que dividia o vale. A luta possui forte significado simbólico. Firewolf representa ódio, ressentimento e isolamento. Oli representa compreensão, empatia e união. Durante o confronto, a barragem finalmente se rompe. A água invade o vale, destruindo a barreira física criada pelo antigo conflito. O Firewolf e Oli desaparecem na correnteza, deixando todos acreditando que ambos morrerão. O desfecho é emocionante porque mostra o impacto do sacrifício de Oli.
As diferentes especies, antes incapaces de coexistir, agora choram juntas pela perda do herói. Pouco tempo depois, os sobreviventes retornam ao vale. Eles revelam que Ouli está vivo e voltou à forma de Poco. Sua coragem restaurou o equilíbrio natural da região. Nos momentos finais, o vale renasce como lugar de convivência entre espécies diferentes. Poco e Havans trabalham juntos, compartilhando recursos e reconstruindo o ambiente destruído. O filme encerra mostrando que o verdadeiro poder das vagens mágicas nunca foi apenas transformar corpos, mas permitir que as criaturas entendessem umas às outras. A principal mensagem de Swap é que preconceito e medo nascem da falta de compreensão. O filme usa a troca de corpos como metáfora para empatia. Ouli e Airi só conseguem superar suas diferenças quando vivem literalmente a experiência do outro. A Animacao também aborda temas como culpa, perdão, trauma coletivo e reconciliação. Outro aspecto importante é o tratamento dado ao Firewolf. Embora seja o antagonista, ele não é retratado como monstro sem sentimentos. Sua origem mostra como exclusão e solidão podem transformar alguém em uma ameaça perigosa. Ainda assim, o filme deixa claro que dor não justifica a violência. Firewolf teve oportunidades de mudar, mas escolheu continuar destruindo. Visualmente, Orlando chama a atenção pela criatividade das criaturas híbridas e pelos cenários coloridos. As paisagens do vale, as florestas luminosas e as transformações mágicas ajudam a criar um universo fantástico muito rico. A trilha sonora acompanha vemos momentos emocionais e aventureiros, reforçando a sensação de descoberta constante. No fim, Swap entrega uma história simples na superfície, mas emocionalmente poderosa. É filme sobre enxergar além das aparências, quebrar ciclos de medo e aprender que nenhuma sociedade sobrevive isolada. A jornada de Ouli e Airi mostra que a verdadeira mudança acontece quando alguém escolhe compreender o outro em vez de odiá-lo. O elenco de voces de Swap desempenha papel essencial para transformar a Animacao em uma experiência emocionalmente envolvente. Como o filme depende muito da conexão entre criaturas diferentes e da evolução emocional dos personagens, os dubladores precisavam transmitir vulnerabilidade, humor, medo, raiva e amadurecimento apenas através da voz. Cada integrante do elenco ajuda a construir o tom da narrativa, equilibrando aventura leve para o público jovem com momentos dramáticos mais profundos. O resultado é conjunto de interpretações que dá personalidade única aos protagonistas, coadjuvantes e antagonistas. O personagem principal, Ouli, é o centro emocional da história. Sua voz transmite curiosidade, insegurança e uma sensibilidade que diferencia o personagem dos demais Poco. Desde o início do filme, Ouli é mostrado como alguém que não se encaixa totalmente na mentalidade de isolamento da própria comunidade. A atuação vocal precisava demonstrar esse conflito interno. Ele ama sua família e seu povo, mas sente que existe algo errado no medo constante das outras espécies. Durante as primeiras cenas, a interpretação enfatiza a inocência de Ouli, especialmente nos momentos em que ele observa o mundo com fascínio infantil. Conforme a história avança, a voz do personagem ganha peso emocional, refletindo a culpa que ele carrega após a crise alimentar causada pela chegada dos Havans. O trabalho vocal de Ouli se torna ainda mais complexo depois da transformação do personagem em Havan. O ator precisava manter a essência emocional de Ouli enquanto adaptava seu comportamento ao corpo e aos instintos de outra criatura. Isso cria uma camada interessante na performance, porque o público consegue perceber o desconforto do protagonista ao tentar agir como alguém que ele passou a vida inteira considerando inimigo. O tom inicialmente nervoso e irritado evolui gradualmente para algo mais compreensivo e maduro. Nos momentos finais do filme, especialmente durante o confronto contra Firewolf, a voz de Ouli demonstra coragem e serenidade, evidenciando o crescimento do personagem. O desempenho vocal ajuda a transformar Ouli em um herói emocionalmente humano, a pesar de ser uma criatura fantástica. Airi, a principal personagem feminina, também possui uma presença extremamente forte graças ao trabalho de voz.
Ela é apresentada inicialmente como impulsiva, agresiva e desconfiada. Sua atuação vocal transmite energia intensa, com falas rápidas e um tom frequentemente defensivo. Airi representa uma personagem acostumada a lutar pela sobrevivência e que aprendeu a esconder vulnerabilidade atrás de sarcasmo e atitude. A atriz responsável pela voz consegue equilibrar dureza e emoção de forma convincente, permitindo que o público compreenda as motivações da personagem sem transformá-la em alguém antipática. Quando a Ivy é transformada em Poco, sua performance ganha novas nuances. A personagem precisa lidar com medo, humilhação e confusão, já que passa a experimentar exatamente o preconceito que antes direcionava aos outros. A atriz demonstra muito talento nos momentos em que a Iri tenta manter a aparência de confiança enquanto claramente está assustada. Essa dualidade fortalece o desenvolvimento da personagem. Aos poucos, o tom agressivo diminui, dando lugar a falas mais sinceras e emocionais. As interações entre a Iri e Oli se tornam mais naturais conforme os dois aprendem a confiar no outro, e isso depende muito da química entre os atores de voz. A relação entre Oli e a Iri funciona porque suas interpretações se complementam. Oli possui tom mais emocional e introspectivo, enquanto a Iri traz intensidade e espontaneidade. Quando discutem, as cenas têm energia explosiva. Quando começam a se aproximar, as vozes revelam delicadeza gradual. O elenco consegue fazer com que a amizade entre os personagens pareça genuína. Em muitos momentos, o filme transmite emoção apenas pela maneira como os personagens falam seus nomes ou os citam antes de admitir sentimentos. Isso demonstra o cuidado do elenco na construção da dinâmica central da narrativa. Entretanto, o trabalho vocal de Vogue vai muito além da comédia. Conforme o filme avança, pequenas mudanças sutis começam a sugerir que existe algo estranho por trás do personagem. Em certos momentos, sua voz assume um tom mais frio e calculista. Essas pistas ajudam a preparar a revelação de que ele é, na verdade, o filho Wolf. Quando a transformação acontece, o áter altera completamente a energia do personagem. O tom enracado desaparece, sendo substituído por uma voz pesada, ameaçadora e carregada de ressentimento. Essa mudança brusca é uma das performances mais impressionantes do filme porque transforma instantaneamente a percepção do público sobre o personagem. Fireworth é provavelmente o papel mais desafiador da produção. O vilão precisava parecer assustador, mas também emocionalmente complexo. Sua voz transmite dor profunda, raiva acumulada e solidão. Em vez de agir como um antagonista puramente maligno, Firewolf fala como alguém convencido de que o mundo sempre o rejeitou. O áter utiliza pausas longas e um tom melancólico para demonstrar o sofrimento interno do personagem. Mesmo durante as cenas de destruição, existe uma sensação constante de tristeza por trás de sua violência. Essa abordagem torna Firewolf mais interessante do que muitos vilões tradicionais de animação. Em vez de apenas gritar ameaças, ele frequentemente expressa decepção e amargura. Quando relembra o passado e fala sobre isso, sua voz demonstra ressentimento genuíno. O público consegue perceber que ele desejava aceitação, mas escolheu responder à dor com destruição. Isso torna os confrontos emocionais mais impactantes, porque Oli não está apenas enfrentando um monstro, mas alguém consumido pela própria solidão. Kaló, pai de Oli, representa a geração mais vela dos Poco. Sua voz transmite autoridade e preocupação constante. O personagem funciona como símbolo do medo herdado a través das gerações. O héroe utiliza o tom firme e cansado, mostrando alguém que acredita sinceramente estar protegendo sua família ao desconfiar das outras espécies. Mesmo quando entra em conflito com Oli, Kaló nunca soa cruel. Pelo contrário, sua interpretação demonstra que ele é motivado pelo medo de perder aqueles que ama. Conforme a história progride, a performance de Kaló ganha profundidade emocional. Quando ele percebe que Oli pode estar certo sobre a necessidade de cooperação, sua voz passa a carregar dúvida e tristeza.
As cenas entre pai e filho se tornam particularmente fortes porque ambos se preocupam como o outro, mas enxergam o mundo de maneiras diferentes. O elenco consegue transformar esses diálogos em momentos sinceros sobre gerações marcadas por traumas coletivos. A avó de Oli também possui papel importante, mesmo aparecendo menos tempo em tela. Sua voz é calma, acolhedora e cheia de sabedoria. Ela representa a memória do antigo vale unido antes da divisão causada pelo Wolf. Sempre que conta histórias sobre osso, sua interpretação tria sensação quase mística. A atriz transmite esperança e melancolia ao mesmo tempo, como alguém que viu o mundo mudar drasticamente. Suas cenas ajudam a estabelecer o tom lendário da narrativa. As irmãs de Ivy, Violet e Lily, acrescentam energia e humor à trama. Violet possui personalidade mais prática e responsável, enquanto Lily é mais leve e otimista. As atrizes usam ritmos diferentes de fala para diferenciar claramente as personagens. Violet frequentemente fala de forma rápida e objetiva, enquanto Lily possui tom mais suave e curioso. Juntas, elas ajudam a mostrar que os jovens não são uma sociedade homogênea. Cada uma possui opiniões e medos próprios, enriquecendo o universo do filme. Além dos protagonistas, o elenco de apoio contribui para tornar o mundo de Swap vivo e diversificado. Muitas criaturas secundárias aparecem brevemente, mas recebem interpretações cheias de personalidade. Mercadores, guardiões, viajantes e anciãos possuem vozes distintas que ajudam o público a acreditar naquele universo fantástico. Mesmo personagens com poucas falas conseguem deixar impressa ou marcante graças ao trabalho de dublagem. Outro aspecto importante do elenco é a forma como as vozes mudam durante as transformações corporais. O filme trabalha constantemente com personagens vivendo em corpos diferentes, então os atores precisavam adaptar expressões e comportamentos sem perder a identidade emocional dos personagens. Quando Oli está no corpo de Havan, por exemplo, ele continua soando como Oli emocionalmente, mas adota pequenas mudanças de postura vocal que refletem os instintos de ave. O mesmo acontece com a Ivy em forma de Poco. Isso exige enorme controle técnico dos intérpretes. Swap é uma animação de fantasia e aventura que surpreende justamente por conseguir combinar uma premissa simples com temas emocionais muito profundos. À primeira vista, o filme parece apenas mais uma história infantil sobre troca de corpos e criaturas mágicas vivendo em mundo fantástico. Porém, conforme a narrativa avança, fica claro que a produção tenta abordar assuntos muito maiores, como preconceito, medo do desconhecido, trauma colectivo, empatia e convivência entre grupos diferentes. O resultado é uma longa que consegue funcionar tanto como entretenimento leve para famílias quanto como uma experiência emocionalmente significativa para espectadores mais velhos. Dos maiores méritos do filme está na maneira como ele constrói seu universo. O vale onde a história acontece parece vivo e cheio de personalidade. As diferentes espécies possuem culturas, comportamentos e medos próprios. Em vez de apresentar mundo genérico de fantasia, Swap cria ambiente em que cada região transmite sensação de história e identidade. As florestas luminosas, os rios gigantescos, as cavernas escondidas e os restos antigos do Zoo ajudam a dar profundidade ao cenário. Mesmo sem explicar todos os detalhes do universo, o filme faz o público acreditar que existe uma história muito maior acontecendo além do que é mostrado na tela. Visualmente, a animação é dos pontos mais fortes da produção. O design das criaturas é criativo e memorável. Os Poco possuem aparência adorável e expressiva, enquanto os Havans parecem mais rápidos e agressivos, refletindo perfeitamente a tensão entre os povos. O Wolf, por sua vez, é visualmente impressionante. Sua presença mistura beleza e ameaça, especialmente durante as cenas envolvendo fogo e destruição. As transformações mágicas também são muito bem animadas. Cada troca de corpo possui detalhes fluidos e efeitos luminosos que tornam as cenas visualmente fascinantes. A direção artística do filme aposta em cores vibrantes durante os momentos de descoberta e tons mais escuros durante as sequências dramáticas.
Esse contraste funciona muito bem para acompanhar o desenvolvimento emocional da história. Em certas cenas, especialmente nas partes envolvendo o passado do Vale e Osso, a Animacao cria uma sensação quase mística. Já durante o confronto final, o uso de fogo, água e destruição visual transmite verdadeira grandiosidade épica. Essa revelação muda completamente o tom da história. Até então, Bogle parecía apenas un personaje engracado e inofensivo. Porém, descobre-se que Osso o transformara en peixe muitos anos antes para impedir sua destruição. O Firewolf conta que sempre foi rejeitado pelas outras criaturas devido a sua natureza agressiva e aos poderes de fogo que possuía. Quando Osso trouxe a Muniao ao Vale, ele sentiu que não havia lugar para alguém como ele naquele mundo pacífico. Seu ressentimento cresceu até explodir em violência. O vilão não é apresentado apenas como maldade pura. O filme tenta mostrar que sua raiva nasceu da solidão e da exclusão. Isso não justifica seus crimes, mas ajuda o público a entender sua dor. Firewolf acreditava que destruir a união dos povos era a única maneira de evitar ser rejeitado novamente. Depois de recuperar seus poderes, ele destrói as baggens restantes e ataca brutalmente a Edie, deixando-a inconsciente. Essa sequência é uma das mais sombrias do filme. Owly precisa carregar a Edie ferida até Javenrock enquanto o Vale começa a entrar em colapso. Firewolf inicia uma onda de destruição que ameaça todas as espécies. O perigo finalmente obriga a criaturas antes inimigas a trabalharem juntas. Owly compreende que repetir os erros do passado apenas levará todos a extinção. Quando a Edie se recupera, ela e Owly tentam convencer os outros líderes a cooperarem. Muitos ainda desconfiam dos outros, mas o banco do Firewolf deixa claro que ninguém sobreviverá sozinho. Aos poucos, criaturas de diferentes regiões viajam para a Ilha dos Poco em busca de abrigo. A decisão gera tensão, especialmente porque Caló, pai de Owly, sempre ensinou que os estrangeiros serão perigosos. Mesmo assim, Owly consegue convencê-lo de que a união é a única esperança.